Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de interpretação de texto. Eu sou a professora Tereza Cavalcante e vou acompanhar você neste percurso. E tenho certeza será bem divertido e bem eficiente. Bom, eu espero, né, que seja eficiente. A prova de língua portuguesa nos concursos costuma ter duas grandes áreas. A área de gramática, que é normativa, impositiva e imperativa, estabelece o que é certo e o que é errado, e a área de texto, as questões de texto, que são questões que cobram a interpretação e a compreensão dos textos, mas não só. Elas terminam indo muito além e cobrando aspectos bem teóricos. Bom, nós vamos trabalhar com a parte de interpretação de texto. O que isso significa, Tereza? Significa que nós vamos trabalhar com todos os tópicos que possam ser cobrados nestas questões. Desde os tópicos relacionados à compreensão mínima do texto, aquilo que parece óbvio, mas que vai estar certo, de vez em quando acontece isso, ou nem de vez em quando, com muita frequência, e tópicos que eventualmente podem ser cobrados, porque são recursos de estilo que alguns examinadores gostam. Então, nós vamos percorrer esse longo caminho que é essa trajetória de leitura e interpretação de texto. Segura na minha mão e vem comigo. Mas vamos ver primeiro o que é que nos espera aqui nessa nossa ementa, nesse nosso conteúdo programático. Quando nós falamos em texto, e aí alguns dizem assim, a parte de interpretação de texto é muito difícil, eu tenho as minhas notas nas questões de interpretação terminam prejudicando a minha nota no português, eu vou melhor em gramática. Vamos dividir uma coisa aqui primeiro. Existem duas partes que compõem o texto. Todo texto é formado por dois lados. Esses lados são um pouco indissociáveis. Nós vamos separá-los aqui por uma questão, evidentemente, didática. Todo texto tem o conteúdo, que é aquilo que o autor do texto diz. A análise do conteúdo é o objeto de estudo da semântica. E a semântica vai estudar a significação vocabular, a significação das palavras em dado contexto. Muitas questões de interpretação, na verdade, são questões de significação vocabular, ou seja, de sentido, de domínio de vocabulário. E também a semântica vai cobrar a significação textual. A significação textual com aquilo que nós compreendemos e com aquilo que nós interpretamos. Tereza, existe uma diferença entre compreender e interpretar? Sim, existe. E você vai ver isso lá nos editais dos concursos que você fizer. Você vai encontrar, assim, compreensão e interpretação de texto. Se fosse a mesma coisa, não haveria essas duas palavras. Compreensão do texto é o entendimento das informações que estão explícitas no texto, que estão na superficialidade, que estão claramente apresentadas no texto. Então, quando eu entendo aquilo que o texto explicitamente diz, eu faço uma compreensão do texto. Interpretar é ir além. Interpretar é entender também o que o texto não diz na sua superfície, ou seja, o que o texto diz nas suas entrelinhas, mas que diz, né, que está no texto. Então, são duas habilidades diferentes de leitura. Um leitor precisa compreender e precisa interpretar. Algumas bancas cobram mais a compreensão, outras cobram mais a interpretação, mas a maioria cobra as duas coisas. Mas olha só, vamos falar aqui, nós dois, para você logo entender. Essa diferença, ela é conceitual, é bacana que você saiba, mas você não vai precisar dela, na verdade, para fazer a sua prova. Porque a prova de leitura e interpretação de texto é uma prova prática, não é? Você tem o texto, vai ler o texto e vai fazer algumas questões. Na prova, não vai cair a diferença entre compreensão e interpretação. Então, é só uma dica
para você entender o que é esse conceito, que é compreender um texto ou interpretar o texto. Mas não fique preocupado com isso, tá bem? Porque não precisa decorar isso, não precisa memorizar, porque lá na sua prova isso não vai cair. Isso é mais assim, para a gente entender o que significa a leitura de um texto, né? Captar todas as informações, estejam elas explícitas ou não, muito mais do que qualquer atitude diferente que a gente tenha de ter, se a questão for de compreensão ou de interpretação, porque na prática elas se misturam muito, tá bem? Então vamos voltar lá. Compreensão é o entendimento dos explícitos. E interpretação é o entendimento dos implícitos. Se eu digo a você, por exemplo, que meu irmão parou de fumar há 2 anos, o que é que você interpreta? Que ele fumava. Parou de fumar indica a interrupção de uma ação, a ação de fumar que existia. Isso é interpretar. Tá vendo como é fácil? Não tem segredo. Às vezes a gente não precisa nem saber essa diferença para fazer a leitura do texto entre compreensão e interpretação. Ela é mais didática do que prática. Mas o texto não tem só conteúdo. O texto também tem expressão. E a expressão do texto é o estudo de como se diz e não do que se diz. E o estudo do como se diz é feito pela estilística, que é uma área do texto. O texto tem 2 áreas, objetos de estudo, a semântica e a estilística. A gramática tem 3, a fonologia, a morfologia e a sintaxe. A estilística não vai estudar o conteúdo do texto. A estilística vai estudar a maneira, o modo como o autor do texto organiza essa produção. Então, faz parte da estilística o estudo dos tipos de linguagem, linguagem verbal, não verbal, denotativa, conotativa, o estudo das tipologias textuais, descrição, narração, dissertação, dos gêneros, se é uma crônica, se é uma bula de remédio, se é um verbete de dicionário, se é um poema, dos recursos de estilo, se o examinador, se o autor do texto, por exemplo, usou ironia, se ele usou uma metáfora, se ele fez uma pergunta retórica. E também o estudo dos mecanismos de coesão. Como o autor do texto articulou as partes do texto. Como ele fez a conexão. A coesão é a conexão entre as partes. Então, todo texto tem conteúdo e expressão. Você sabe disso. Você já deve ter ouvido ou dito a seguinte frase, abre aspas. O que me incomodou não foi o que você disse, foi como você disse. Fecha aspas. Já ouviu ou já disse? Bom, então a gente sabe que existe como você disse, que é a expressão, e o que você disse. Eu posso dizer a mesma coisa, ou seja, transmitir a mesma mensagem, usando diferentes modos, não é? Não são nem canais, porque os canais são outras coisas. Posso mandar um WhatsApp, é um canal. Posso mandar um e-mail, é outro canal. Posso telefonar, o telefone é outro canal. Não estou nem falando disso, é a maneira mesmo de organizar a minha linguagem. Então, todo texto tem esses 2 lados. O conteúdo, o que você disse, e a expressão, como você disse. O examinador cobra as 2 coisas. Então, veja, nem tudo que cai na prova é compreensão e interpretação, porque compreensão e interpretação só está lá daquele ladinho da semântica, da avaliação do conteúdo. Muitas questões de interpretação de texto cobram, na verdade, aspectos relacionados à estrutura do texto, à tipologia do texto, e não, de fato, a compreensão. Então, a primeira coisa é a gente saber o que vai estudar, né? Nós vamos ficar juntos aqui durante alguns módulos, e aí a gente precisa saber qual é a nossa matéria, né? O que eu vou estudar nessa matéria. Você vai estudar esses 2 lados. Essa é a nossa ementa. No nosso conteúdo programático é tudo isso que está naquele quadrinho. Vou voltar para o quadrinho e você vai ver que há uma coisa, há uma matéria, há um objeto que está aqui nos 2, que é a reescritura. A reescritura é uma nova redação que a banca propõe a um trecho do texto. Todas as bancas gostam de cobrar reescritura.
Todas elas pegam um trechinho do texto e propõem uma nova forma de redação. Ou reescreve, ou faz uma intervenção, muda alguma coisa, tira alguma coisa, insere alguma coisa. E por que as bancas gostam tanto, Tereza, de cobrar essas questões de reescritura, reescrita ou paráfrase? Porque elas avaliam tudo. Por isso que eu pus aqui no meio. As questões de reescritura tanto avaliam o conteúdo quanto avaliam a expressão. Então, elas são uma maneira muito eficiente, porque é muito ampla, né? Termina abrangendo vários conteúdos, de se cobrar essa matéria. Por isso elas são tão frequentes. Então, primeiro, nem toda questão de texto é questão de compreensão e interpretação de texto. Algumas questões são teóricas. Outra diferença. Essa matéria aqui, que é o plano da expressão, a estilística, isso aqui é teoria. Isso aqui a gente aprende. A gente aprende, tem conceito, tem tipologia, tem nomenclatura, tem gênero, tem espécie, tem tudo. Quando é teoria, a gente se apoia e sabe que a gente tem uma memória que precisa ser resguardada, criada, né? Um arquivo na sua memória, criado um arquivo, e essa memória precisa ser resguardada para você invocar lá na sua prova. Mas esse plano do conteúdo aqui, a semântica, não tem teoria não, ela é uma parte prática. Então, são duas maneiras que você está vendo de estudar texto. Para aquela coluninha da sua direita aqui, do plano da expressão, nós vamos ver um bocado de conteúdo, nós vamos definir, nós vamos conceituar o que é uma descrição, o que é uma dissertação, o que é um texto injuntivo, nós vamos identificar todos os mecanismos de coesão referencial, remissiva, sequencial, mas do outro lado, aqui do conteúdo, a gente não tem uma matéria, tem estratégia. Não é uma coisa que você possa memorizar. Vamos lá, você está fazendo sua prova lá no dia da prova e tem uma questão 15. A questão 15 diz assim: todos os tipos de licitação, segundo a Lei 8666, devem usar a técnica do menor preço. O que você faz? Acessa o seu HD, vai lá no seu cérebro, vai lá no seu arquivo, Direito Administrativo, pasta 8666, tipos de licitação, técnica, aí tá lá na pasta e você vê que não, que tem o leilão em que a administração pública vende os seus bens e aí não é o menor preço. Aí você volta, confronta com o que está escrito na sua prova, que todos os tipos devem usar a técnica do menor preço, com aquilo que está na sua memória, vai lá e marca errado. Continua a fazer a prova. Questão 88. Na questão 88 diz que, de acordo com a LRF, é uma questão de AFO, de Administração Financeira Orçamentária, e aí tem lá na questão assim: de acordo com a LRF, o limite máximo de gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida no nível federal é de 60%. Aí você olha, na hora, o que é que você faz mentalmente, é o percurso mental. Você vai lá no seu HD, acessa o arquivo de AFO, acessa a pasta de LRF, acessa a subpasta de limite de gasto com o pessoal e compara lá 50%, né? 60%, volta e marca errado. Aí você está lá na questão de interpretação de texto e diz assim: infere-se do texto que... Aí você vai lá no seu HD, acessa... Não tem jeito. Porque essa informação não está lá. Não é uma informação prévia. Você tem de entender isso. As questões de compreensão e interpretação de texto, desse lado aqui da semântica, elas não cobram conhecimentos prévios. Elas não querem saber as informações que você já tem armazenadas e que você use essas informações para responder. As questões de interpretação de texto são as únicas questões da prova que você resolve com consulta, não é? Está lá o texto e você consulta e volta. Então, olha só, primeiro também você tem de entender isso. Se são questões diferentes, as de interpretação e de compreensão, porque não estão cobrando nenhum conhecimento prévio,
Nenhuma informação que está lá aqui no seu HDzinho, lá no seu arquivo, você volta, confronta, marca certo ou errado, você não pode agir com essas questões como você age com as outras. Então, a primeira combinação nossa é essa. A prova de interpretação, a prova de texto, com as questões de interpretação de texto, requerem uma estratégia diferente. Não é aquela coisa de confrontar, que se a gente começa a confrontar, a gente confronta a banca e termina se dando mal, porque ela não cobra conhecimento prévio. É uma prova com consulta, o texto está ali ao seu alcance. Mas a segunda parte tem muita coisa para a gente memorizar, conceituar, entender. A primeira não, a primeira que é a semântica é prática. Então a gente vai combinar assim. A parte de compreensão e interpretação de texto nós vamos ver durante todo o curso. Todas as nossas aulas terão questões. E aí essas questões vão cobrar denotação, conotação, figuras de linguagem, mas a gente sempre vai fazer a leitura, a compreensão e a interpretação do texto. Não há uma aula para isso. Todas as aulas, todas, essa matéria, compreensão e interpretação, vou usar um verbo que eu adoro, perpassar, passar por todas as nossas aulas. Porque é uma matéria que é absolutamente prática, não depende de nenhum conhecimento prévio. Mas as questões de estilística requerem conhecimento prévio e a gente precisa, então, ter o domínio desses conceitos. Tudo explicadinho? O que nós vamos estudar? Como nós vamos estudar? Que coisa é essa chamada texto e o que envolve o estudo dessa matéria? Então, vamos passar aqui. Nosso primeiro tópico teórico é sobre texto e linguagem. A linguagem, o que é a linguagem, Tereza? Linguagem é um código de comunicação. É um código de comunicação empregado pelo emissor, por aquele responsável por produzir o texto. Há vários tipos de linguagem, mas, a rigor, nós vamos fazer uma divisão geral, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, a palavra verbal, vem de verbo mais esse al, que é um sufixo que forma adjetivo. E verbo aqui, em linguagem verbal, é a mesma significação que aparece lá na Bíblia, em Gênesis. No princípio era o verbo. E Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. O que significa verbo nesse contexto? Vamos lá, vou falar de novo, que você nem precisa saber a Bíblia, nem ter lido, nem ser cristão para entender a interpretação de um texto. No princípio era o verbo. E Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. E Deus disse, surja uma linha entre o céu e a terra e surgiu o horizonte. E à medida que Deus vai falando, as coisas vão aparecendo. O que é o verbo, que é o princípio de tudo? Verbo é palavra. Então, a linguagem verbal é a linguagem da palavra. E lá nessa parte de Gênesis, na Bíblia, no princípio era o verbo, é o poder da palavra, que é o cerne, que é a essência desse texto. Olha, já estamos interpretando um texto. Não havia nada do mundo, só havia Deus, o seu enorme poder e a palavra. E tudo no mundo foi criado pelo poder da palavra. Então, a linguagem verbal é a linguagem da palavra, que pode ser falada. A palavra falada tem fonemas, é o que você fala, são os sons que formam as palavras, ou a palavra escrita, que tem letras, que tem os grafemas. Nós também chamamos de grafemas, que são os sinais de acentuação, por exemplo, que não são letras, mas são grafemas. A palavra falada é adquirida antes da palavra escrita, né? Primeiro você aprendeu a falar, depois você aprendeu a escrever. E elas têm manifestações muito diferentes. É mais difícil escrever do que falar. Em regra, claro que há exceções, para algumas pessoas é mais fácil escrever, em algumas situações é mais fácil escrever do que falar, mas do ponto de vista da aquisição é mais fácil falar. Escrever precisa de planejamento, necessita de outras habilidades. Então, quando a gente fala em linguagem verbal, é a linguagem da palavra. E aí você vai por extensão. Um texto verbal
é aquele que usa a palavra para ser construído. Um WhatsApp que você escreve é um texto verbal, mas um WhatsApp em que você usa uma carinha, um emoji, os emojis são essas carinhas, é uma linguagem não verbal, porque a linguagem não verbal não utiliza palavra, utiliza outros códigos, podem ser desenhos, podem ser cores, o semáforo usa cores, vermelho, amarelo e verde, e essas cores têm significados, porque toda linguagem é um código de comunicação dotado de significado. Eu posso atribuir significado àquele código. Podem ser símbolos. A matemática, por exemplo, é uma linguagem com símbolos, são os símbolos matemáticos. Algumas pessoas têm uma facilidade enorme com essa linguagem da simbologia matemática. Confesso que eu não tenho. Mas algumas pessoas têm, eu acho lindo. Assim como algumas pessoas têm com os símbolos das notas musicais. Olham uma partitura e sabem qual seria a música. Eu faço ideia. Se me der a nona sinfonia e se me der um Ai Se Eu Te Pego, eu vou achar que é a mesma coisa na partitura. Vou achar que o Ai Se Eu Te Pego tem alguma coisa diferente, porque tem muita coisa repetida ali, mas eu não sei ler partitura. Mas é uma linguagem não verbal. Gestos. Uma pessoa faz um gesto e você dá um significado àquele gesto. Expressões fisionômicas. Não precisa a pessoa falar. Um ditado popular diz que para bom entendedor meia palavra basta. Eu vou além, para bom entendedor, o silêncio já basta, não é? Porque o silêncio já pode estar cheio de significados. Então, o texto que não emprega a palavra é um texto não verbal. Tudo bem? E é claro que é possível eu somar as duas coisas e ter um texto verbal e não verbal. Um texto que explore ao mesmo tempo a palavra e outros códigos. As histórias em quadrinhos fazem isso muito bem. Entendemos, então, linguagem verbal, que é a linguagem da palavra, e a linguagem não verbal, que não utiliza a palavra, mas que utiliza outros códigos de comunicação para transmitir significados. Então, vamos lá. Nosso primeiro texto é um texto não verbal. De todas as bancas, a que mais gosta de trabalhar textos não verbais é a Fundação Getúlio Vargas, é a FGV. Mas quase todas, em algum momento, vão cobrar esses textos. A FGV gosta tanto que, em algumas provas, essas charges, esses textos, são impressos em cores. Não é uma coisa extraordinária? Porque as cores também têm sentido e eles vão explorar esses sentidos das cores. Encarece um bocado essa prova, né? Mas eles amam. Essa questão é da FGV. E o texto começa, observe a charge a seguir. Aí a gente tem que observar direitinho. Tem nenhuma palavra aqui, né? Isso aqui é a assinatura da pessoa, não acompanha o texto. Todo o texto, isso aqui é um texto não verbal. A gente está vendo uma torneira, a gente tem em primeiro plano, né? Essa torneira aqui parece um olho, né? Essa abertura, essa boca aqui da torneira, tá vendo? Parece um olho, formato de um olho. E essa água que tá pingando parece uma árvore. Esse chão, você está vendo comigo, que ele tá todo cheio de rachadura? Aí ele simboliza a aridez, a seca. Não há absolutamente nada aqui, não há nenhuma vegetação. E aqui eu tenho uma coisa mais escura que eu tenho mais claro. Esse mais claro é o céu, né? Então, o céu claro, muito sol, não é? Então, a gente tem que fazer uma leitura, tá? Do que a gente está vendo, porque é um texto não verbal, a gente não está lendo palavras, mas a gente lê o texto, assim mesmo, que o nome leitura se aplica a qualquer entendimento de qualquer tipo de texto. Vamos lá, primeira questão. Sobre a charge, assinale a opção que indica a leitura inadequada. Tá vendo que ele usou a expressão leitura? Quando eu digo que eu estou lendo, não é necessariamente um texto escrito, nem um texto que usa palavras. Eu posso fazer a leitura de um gesto, eu posso fazer a leitura de uma expressão fisionômica. A imagem do chão seco intensifica a seca. Ok,
né? Que não chove, que não tem fertilidade, que não tem água, que não tem umidade, certo? Ele quer a inadequada. O único pingo de água, que é este aqui, indica falta de água, sim, não está saindo mais nada. A gota de água também pode indicar uma lágrima, sim, porque isso aqui está reproduzindo um olho, ok. Personificando aí essa água, né? Personificando essa torneira, atribuindo característica de pessoa. A ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades? Uma crítica às autoridades? Estou vendo essa crítica, não. Isso aqui está extrapolando o texto. O texto não permite que eu afirme que haja uma crítica à autoridade, porque não há aqui nenhuma representação de autoridade. Não há nenhuma representação de autoridade pública, da presença do Estado, então é uma extrapolação. Vamos ler a E? A cor clara do céu mostra a presença do sol intenso. Ok, eu posso afirmar. Então, a D é uma extrapolação. Tereza, e se aqui em cima tivesse assim? Sobre a charge, infere-se que... Também estaria errado, porque olha só, mesmo o que está nas entrelinhas tem de estar em algum modo no texto. Se não estiver no texto, explícita ou implicitamente, é uma extrapolação. Então, isso aqui é uma extrapolação e este item está errado. É uma leitura de um texto não verbal. Segundo, aqui já é um texto verbal e não verbal. Por que, Tereza? É um texto verbal porque ele tem palavra. Isso aqui faz parte do texto, tá vendo? É um título e ele é importantíssimo, senão a gente não vai entender. Redução da maioridade penal. E ele é um texto não verbal, porque é a partir das imagens que a gente vai ter o sentido do texto. É o mesmo menino, né, a mesma criança, no primeiro quadrinho, jogando bola, colorido. Olha, uma prova também, uma questão da FGV e também com impressão colorida. Na segunda, um olhar mais desconfiado, com uma bola aqui indicando um cárcere, a prisão, né? Um símbolo isso da prisão, embora não se use, mas é um símbolo da prisão, e uma vida em preto e branco. Tá vendo a diferença? Colorido, bola, diversão. Preocupação, prisão, preto e branco, que já simboliza que as cores foram retiradas. Então, para entender o texto, você precisa dessa informação aqui que é verbal e da leitura do que é não verbal, dessa imagem. A charge do caricaturista Samuca, publicada no Diário de Pernambuco em 1º de abril de 2015, expõe um dos pontos de vista sobre a redução da maioridade penal, que pode ser expresso na seguinte frase: é um ponto de vista. Olha só, a gente tem que aprender a interpretar também, e principalmente, em alguns casos, o enunciado da questão. E ponto de vista é opinião, é tese do autor do texto, não é um fato. Você olha para cá e você já sabe que ele é contra a redução da idade penal, não é? Que ele está dizendo que criança é para jogar a bola e a vida é boa assim. Que criança não tem que ficar presa, porque a vida assim é preto e branco, a vida assim não é colorida. Então, primeiro você tem que entender isso, que o ponto de vista dele, pelas imagens, é desfavorável a essa redução da maioridade penal. Então, vamos lá. A infância abandonada pelos pais, que passam todo o dia fora de casa, acaba por cometer delitos que a levam para a cadeia. Não, não tem nada disso, é uma extrapolação. Não estou falando de pai aqui, nem de ausência de pai. O fato de muitas crianças trocarem a sala de aula pelo campo de futebol pode ser o início de uma vida na ilegalidade. Não, também não consigo ver isso não, também é uma extrapolação. Crianças devem ser tratadas como tais. Ok, criança deve brincar, a bola aqui representando o lado lúdico. E não serem passíveis de penas, isso aqui é uma pena,
que atingem os adultos. Ok, porque aí eu sei que por aqui é uma opinião contrária, como eu já tinha percebido. Vou continuar. O futebol, como outros esportes, pode servir de caminho para que as crianças não ingressem no mundo do crime. Não, isso aqui também é uma extrapolação. O futebol aqui é uma representação da vida lúdica, de ser criança, de brincar. A redução da maioridade penal não deve atingir as crianças muito pequenas, que devem ocupar seu tempo em estudo e divertimento. Não, primeiro que eu não posso ver aqui crianças muito pequenas, eu estou vendo uma criança, e nem estou vendo estudo aqui, só o lado lúdico. Então eu vou eliminando, volto aqui e marco a C. Tudo bem? Entendemos aí? Linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. Nós vamos voltar a fazer muitos outros textos, porque vamos falar de gêneros, aí aparecem as tirinhas, a gente vai voltar a falar sobre isso. O ano passado, uma instituição inglesa que elege anualmente a palavra do ano, a palavra do ano já foi arroba, já foi selfie, já foi empowerment. O ano passado, essa instituição elegeu como a palavra do ano um emoji, uma carinha, que era a carinha aquela que está chorando, rios, assim, mas de alegria, foi a palavra do ano. Então é um paradoxo, né? Porque não é uma palavra, é um tipo de linguagem, mas não uma palavra, nem toda palavra é linguagem. Ok, ó, se eu fizer assim, eu estou dizendo que a gente está aqui, ó, cheio de amor por vocês, mas é um gesto. Tá? Então eu posso fazer assim, tão lindo, eu posso dizer que eu morro de amores por vocês. Ou eu posso mandar um bilhete. Bom, estou fazendo tudo isso, mas por enquanto só vou fazer assim, ó. Tchauzinho, até já.